Olá, eu sou o pastor Alisson Lima, aqui da Igreja Batista Getsemane, sou um dos pastores auxiliares aqui junto com o pastor Jorge Linhares. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para que você possa romper, viver grandes promessas de Deus na sua vida. Eu creio que talvez a sua vida não está do jeito que você gostaria, mas eu tenho certeza que pode haver uma grande mudança. Então eu quero ler apenas um versículo com você, que está aqui na Palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 22. Olha que legal essa palavra. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis, em vez de trabalhar para gente comum. Uma outra palavra usada aqui em algumas versões desse texto, desse mesmo texto, Provérbios 29, 22, é a palavra perito. Uma pessoa perita é uma pessoa que domina o que faz. Sabe, uma pessoa que faz aquilo com muita excelência. Por isso esse texto, ele nos convida, né? Ele nos chama para fazer o melhor naquilo que nós nos propomos a fazer algo, né? Então, na sua função, talvez no seu trabalho hoje, talvez você não trabalhe com o que você ama, com o que você gosta, mas, ainda assim, você tem que crer que Deus, ele está em todos os lugares, ele está vendo tudo. Se tem uma coisa que Deus faz, que eu aprendi na minha caminhada cristã, né? Hoje eu sou, além de ser pastor aqui na Getsemane, aqui em Belo Horizonte, junto com o pastor Jorge, eu também sou pastor em uma congregação, né? Em uma igreja, que é a Missão Bartimeu, Getsemane, lá em Lagoa Santa, aqui em Minas Gerais, né? E eu aprendi que se tem uma coisa que Deus faz, é honrar. E eu tenho visto Deus me honrar ao longo da minha caminhada. Hoje eu tenho 41 anos de idade e me converti com 16, e eu vi a minha história sendo mudada, escolhas que eu fiz, né, desde lá na adolescência, onde eu me guardei em muitas áreas, eu vi Deus me abençoando, eu passando em concursos, passando em provas, e a minha vida mudou desde o dia que eu entreguei minha vida a Cristo. E eu vi uma construção de Deus baseada aqui nesse versículo, que eu procurei ser um perito naquilo que eu fazia. E Deus foi me entregando cada vez mais coisas, e hoje eu vejo os frutos, né, os resultados disso, baseado aqui nesse texto. Ele fala: você já viu alguém muito competente no que faz? Você já viu um perito? Deus coloca ele entre os reis. Quero dizer para você hoje, olha, de forma profética, você que está me assistindo aqui, que Deus, ele pode te colocar entre reis. Quem são os reis aqui que esse texto está querendo dizer? São pessoas vencedoras, pessoas que alcançaram sucesso, pessoas que chegaram em lugares de destaque. Sabe, Deus, ele pode colocar você nessas mesas, nesses lugares. Você tem que crer. Por isso você tem que fazer o melhor. Como eu disse, talvez hoje você não está na área que você sempre sonhou, mas Deus está olhando para você, assim como Deus estava olhando para Davi. Ele era ali um pastor de ovelhas, numa época em que ser um pastor de ovelhas não era uma função muito desejada pelas pessoas, né? Mas ele estava lá, ele dava o seu melhor. Diz a Bíblia que enquanto vinha ali um urso, né? Um leão, para matar uma ovelha, Davi, ele enfrentava aquele urso, aquele leão. Humanamente falando, isso era uma loucura. Talvez alguém diria que era suicídio, porque não faz sentido você arriscar a sua vida por causa de uma ovelha. Mas Deus estava vendo aquilo que Davi estava fazendo. Aí Deus olhou Davi e falou assim: era isso que eu estava procurando, uma pessoa que se entrega, uma pessoa que dá o seu melhor. E assim, Davi se tornou o rei mais influente, vou dizer assim, da história, tanto que hoje na bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Apesar de Salomão, seu filho, ter conquistado muitas coisas também, a honra
veio sobre o nome de Davi, porque ele dava o seu melhor. E Jesus, e Deus, né, falou assim, ele é um homem segundo o meu coração, alguém que parece com aquilo que eu estou procurando, que era Jesus Cristo, que viria se cumprir essa palavra alguns anos depois. Então, olha, quero desafiar você a crer que Deus ainda tem algo para fazer na tua vida, que Deus ainda tem algo para te entregar, sabe? Então, seja um perito, seja o melhor naquilo que você está fazendo, seja o melhor funcionário ali, o melhor empregado onde você trabalha, ali naquilo que você faz hoje, seja o melhor de todos, né? Não para competir com quem está do lado, mas para que Deus olhe para você, chame a atenção de Deus para a sua vida, creia, né? Uma vez eu ouvi uma palavra aqui na Getsemane, alguns anos atrás, muitos anos, quando eu ainda era um adolescente, pouco tempo de convertido, e o pastor disse, olha, eu quero desafiar as pessoas aqui nesse lugar, e ele deu uma nota de R$1 para cada pessoa, sabe? Foi muito legal o que ele fez. E ele deu uma nota de R$1 e falou, esse dinheiro você vai investir. Por quê? Porque você não precisa de dinheiro, você precisa de uma ideia. Então Deus está desafiando você, que Ele pode te dar uma ideia, e essa ideia vai mudar a sua história. Você tem que crer nisso, sabe? Você pegar algo e fazer aquilo transformar a sua vida, e não somente a sua vida, porque Deus vai fazer algo através de você também. A bênção de Deus, eu costumo dizer que ela é ecológica, ela precisa alcançar outras pessoas. Então creia que Deus ele pode te dar uma grande ideia. Em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra na sua vida. Você vai ter um sonho, você vai acordar um dia, você vai ter uma visão, algo extraordinário vai acontecer e aquilo vai mudar a sua vida para sempre. E daqueles também que convivem com você, aqueles que estão à sua volta, em nome de Jesus, eu creio nessa palavra. Você vai ser um perito, vai ser um homem, uma mulher de Deus. Você já viu alguém competente no que faz? Diz o texto. Deus o coloca entre os reis. Ele servirá reis e não trabalhará para pessoas comuns. Olha, Deus vai colocar você num lugar de muita honra, mas eu quero dizer uma coisa para você. Um grande segredo disso tudo, não esqueça de Jesus. Que Jesus seja o centro, que Ele seja o alvo. Quem sabe você não diga para Ele, ó, Jesus, pode me abençoar, pode me dar essa grande ideia, porque nesse dia, quando esse dia chegar, o dia que Deus aponta o dedo para você e fala assim, olha, chegou o dia, filho meu, filha minha, quando esse dia chegar, eu tenho certeza que Ele vai ser honrado, que Ele vai ser exaltado na sua vida. Deus sabe. A Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração do homem, né? A mente, Ele sonda a mente e esquadrinha o coração do homem. Ele sabe que se você fala com verdade, com sinceridade, Ele pode fazer grandes coisas na sua vida e Ele vai fazer. Creia, somente creia. E se aprimore, se aperfeiçoe, seja o melhor, né? Para que o nome dele seja exaltado na sua vida, para que você não seja uma obra do acaso, uma pessoa que foi abençoada do nada. Isso seria até injusto, mas Deus ele é justo, então Ele quer fazer isso através de você, você sendo um perito, como diz o texto. Para finalizar, você já viu alguém muito competente no que faz? Seja competente, né? Em nome de Jesus, e Deus vai escancarar portas na sua vida. Fica mais um minutinho, eu quero orar com você no nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essa palavra, que o Senhor verdadeiramente deseja o melhor para nós. O Senhor quer que a gente seja perito, o Senhor sonha que a gente seja bom naquilo que faz, que a gente seja pessoas que dominam o que fazemos. Por isso, ó Pai, nos abençoe. Abençoe aquele que está aqui comigo agora, que o Senhor dê ideias, que o Senhor, Pai, ajude colocando vontade no coração de estudar mais, de aprimorar. Eu tenho certeza que quando isso acontecer, grandes bênçãos virá, portas vão se abrir. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, pode nos abençoar, Deus. Pode fazer coisas lindas nas nossas vidas,
porque nesse dia, quando esse dia chegar, o teu nome será exaltado e glorificado nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, no nome de Jesus. Deus, desde o princípio, ele queria, desejava ser conhecido por sua criação. E até na queda, Deus se mostra presente. Até o momento em que ele viu o seu próprio filho, o único filho, para que, por amor, ele mais uma vez pudesse ser conhecido. Jesus não veio para te tirar dessa terra e te levar para o céu, não é isso. Se você conhece Jesus e quer só aceitar Jesus para sair disso aqui, eu quero te dizer, você está com um pacote de chocolate delicioso na mão e você não aproveita o conteúdo dele. É como se você ganhasse uma passagem para ir para os Estados Unidos, ou para um país que você tanto deseja, ou para um lugar geográfico. Só que você pega essa passagem, você entra no avião, com as suas malas, você vai até o destino, fica no aeroporto e pega uma viagem de volta, sem conhecer o destino. As nossas provações são uma ferramenta de Deus ser conhecido. E talvez você está querendo fugir delas. Talvez, em resposta à sua vontade, o desejo é sair daqui e viver bem, confortável. Mas nos dias de hoje, nem o ócio é respeitado. Nem quando você está bem e vive o ócio, não é suficiente, você quer fazer coisas. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus nessa noite, Deus quer produzir em seu coração perseverança, maturidade, integridade e principalmente a dependência de Deus. O texto vai dizer, no verso 4, a perseverança deve ter ação completa. Se você persevera, mas chega ao fim e desiste, a perseverança não funcionou. É necessário que você contemple a conclusão das coisas. E o texto vai dizer, a fim, com o propósito, de que você seja maduro e íntegro. Você se acha maduro? Você acha que você alcançou a maturidade que você precisava? Você se vê de fato maduro diante das suas circunstâncias? Você se encontra em uma condição de maturidade onde você vira e fala assim, não, a minha postura é como deve se ter. A minha postura, a minha reação às lutas e tribulações é uma reação madura. Você se vê assim? Diante das dificuldades, as suas escolhas, elas demonstram maturidade? A resposta, aquilo que te aparece, é uma resposta madura aos seus olhos, não aos olhos dos outros. Mas o propósito das tribulações é trazer sobre nós perseverança, para que ela se torne completa. Ação completa para que vocês sejam maduros e íntegros. Agora a conclusão, sem lhes faltar coisa alguma. E faltar não são objetos, não são bens. Faltar em alguns momentos são também situações que nós não controlamos. Situações que para nós são indigestas. Eu quero te convidar a baixar sua cabeça. Alegria em meio à tribulação? É sério? Ah, mas você não sabe o que eu estou vivendo.
Você não sabe como ela é em casa, você não conhece a minha família. Não, a alegria, no meio da dor, no meio da provação, não. Desculpa, pastor, eu acho que você está confuso, pois eu quero te dizer em nome de Jesus: quem sonda e conhece o seu coração, Ele sabe para onde você vai, Ele sabe para onde Ele quer te levar. Independente do tamanho do seu problema, independente de onde você está, eu quero te dizer em nome de Jesus, Ele é contigo. Aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso. Em seus braços é o meu descanso. Quando nós olhamos apenas com os olhos naturais, o que se vê são problemas, crises, limitações, o que falta, a tristeza. Mas a proposta de Deus para você é que você enxergue com os olhos da fé. E isso é raro. Olhos da fé custa. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar à presença de Deus. A presença daquele que não tem falta de controle em suas mãos. Aquele que não é pego de surpresa. Aquele que é fiel, aquele que tem propósito. Aquele que tem o alvo de te fazer crescer. Aquele que tem o propósito de te fazer uma nova criatura. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Agora, reflita assim, como você tem reagido diante das provações? Como você tem andado diante das lutas que te apresentam? A falta de dinheiro, falta do emocional, a falta de bens, a falta de estrutura. Como você reage? Eu quero convidar você que está aí sentado a vir até aqui na frente, para receber de Deus um reforço, em nome de Jesus. Você que se encontra cansado de lutar sozinho, você que se encontra limitado diante das lutas e tribulações, eu quero te dizer, o Senhor é contigo. Vem aqui, vamos orar juntos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda.
forte do que a tua palavra. Não há nenhuma pessoa que tenha autoridade maior do que a tua palavra. Não há, Deus, nenhuma fé mais forte do que a tua palavra. Por isso, nós agora oramos a tua palavra, que assim como está escrito, que o Senhor possa trazer sobre nós, sobre cada um desses, a alegria que vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, Senhor, nós oramos para que o Senhor venha inundar os nossos corações com a alegria que só o Senhor pode nos dar. Deus, mesmo diante da dor, da tristeza, da tribulação, Senhor, assim como Pedro, assim como Paulo, Deus, assim como seus discípulos, que diante da perseguição se alegram, porque dizem que estão vivendo e participando dos sofrimentos de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos leve para mais uma semana, para a conclusão dos propósitos e preceitos do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas? Volte para o seu lugar, cante. Braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia!